Bendito seja o profeta por trazê-los novamente à continuação de nossas leituras. Então vamos lá. 223ª noite. Senhor, vossa majestade pode julgar do pasmo e da aflição de Camarão Salmão, quando o pássaro lhe arrebatou da mão o talismã. À vista desse acidente, o mais funesto que se possa imaginar, acontecido por uma curiosidade extemporânea e que primava a princesa de uma coisa tão preciosa, ficou imóvel alguns instantes. Separação do príncipe Camaralzaman e da princesa Badouri. O pássaro, depois de ter levado o talismã, pousou em terra, a pouca distância, segurando-o no bico. O príncipe correu atrás dele na esperança de que o largaria, mas logo que se aproximou, o pássaro deu um pequeno voo e pousou em terra outra vez. Continuou a persegui-lo, mas ele, depois de ter engolido o talismã, voou para mais longe. O príncipe, que era muito destro, esperou então matá-lo a pedradas e foi-lhe no encalço. Tanto mais se afastava dele, tanto mais teimava em segui-lo e em não perdê-lo de vista. De vale em outeiro e de outeiro em vale, o pássaro atraiu todo dia, distanciando-se cada vez mais do prado e da princesa Badouri. À entrada da noite, em vez de recolher-se num silvado, onde o príncipe, favorecido pela escuridão, o pudesse agarrar, foi empoleirar-se no cimo de uma grande árvore. O príncipe, desesperado de haver tido tanto trabalho debalde, pensou em voltar ao campo. Porém, disse consigo: por onde voltarei eu? Subirei, descerei pelos outeiros e pelos vales por onde vim? Não me extraviarei nas trevas e perder-me-ão as minhas forças? E assim que pudesse, atravessar-me-ia e apresentar-me a princesa sem levar-lhe o talismã. Engolfado nesses pensamentos desconsoladores e oprimido de cansaço, de fome, de sede e de sono, deitou-se e passou a noite ao pé da árvore. No dia seguinte acordou o Camaralzaman, antes que o pássaro deixasse a árvore, e logo que o viu levantar voo, observou-o e seguiu ainda todo o dia, com tão pouco sucesso como no precedente, alimentando-se com ervas ou frutas que encontrava no caminho. O mesmo fez até o 10º dia, seguindo com os olhos o pássaro, desde manhã até a noite, e dormindo sempre ao pé da árvore em que ele se empoleirava. A um 10º dia, o pássaro voando sempre, Camaralzaman não cessando de observar, chegaram a uma grande cidade. Estando o pássaro perto das muralhas, elevou-se por cima delas e, voando, desapareceu inteiramente da vista de Camaralzaman, que perdeu a esperança de o tornar a ver e de recuperar jamais o talismã da princesa Badouri. Camaralzaman, aflito em extremo, entrou na cidade que era situada à beira-mar e tinha um belíssimo porto. Caminhou largo tempo pelas ruas sem saber para onde ia nem onde parar, até que chegou ao porto, onde, mais incerto do que devia fazer, seguiu ao longo da margem até a porta de um jardim que estava aberta e para a qual se dirigiu. O jardineiro, que era um bom velho ocupado a trabalhar, levantou a cabeça e apenas o viu e conheceu que era estrangeiro e muçulmano, convidou-o a entrar a toda pressa, dizendo-lhe que fechasse a porta de novo. Camaralzaman entrou, fechou a porta e, chegando-se ao jardineiro, perguntou-lhe por que ele fizera tomar esta precaução. Por ver, respondeu o jardineiro, que sois um estrangeiro chegado de novo e muçulmano, é que esta cidade é habitada em grande parte por idólatras que têm uma aversão mortal e tratam com sumo rigor os poucos que aqui há da religião do nosso profeta. Deveis certamente ignorar isso, e tem por milagre que chegueis até aqui sem haver tido algum mau encontro. Com efeito, esses idólatras são curiosos, sobretudo em observar os muçulmanos estrangeiros à sua chegada, e fazem-nos cair em algum laço se não estão bem informados da sua maldade. Louvo a Deus ter-vos encaminhado a um lugar de segurança. Camaralzaman agradeceu a este bom homem com muito reconhecimento, o agasalho que tão generosamente lhe dera para o livrar de qualquer insulto. Queria dizer mais, mas o jardineiro interrompeu. Deixemo-nos de cumprimentos, disse ele. Estais cansado e deveis ter precisão de comer. Vinde comigo.
levou-o à sua cozinha e, tendo o príncipe comido suficientemente do que lhe ofereceu, com uma cordialidade que o encantou, rogou-se-lhe que lhe dissesse o motivo da sua chegada. Satisfez Camaralzaman, o jardineiro, e, tendo acabado a sua história sem encobrir-lhe coisa alguma, perguntou-lhe por que caminho poderia voltar aos estados do rei seu pai. Pois, acrescentou ele, para ir ter com a princesa, onde acharia-se já há 11 dias que me separei dela por uma aventura tão extraordinária. Quem sabe se ainda vive? E esta triste lembrança fê-lo derramar algumas lágrimas. Em resposta ao que Camaralzaman acabava de perguntar, o jardineiro disse-lhe que a cidade onde se achava estava distanciada um ano inteiro de caminho dos países em que não havia senão muçulmanos governados por príncipes da sua religião, mas que por mar chegaria-se-ia à ilha de Ébano em muito menos tempo e que dali lhe era mais fácil passar as ilhas dos filhos de Caledão, que cada ano partia um navio mercante para a ilha de Ébano e que poderia aproveitar-se dessa ocasião para dali voltar às referidas ilhas. Se chegasse alguns dias mais cedo, acrescentou ele, terias embarcado no que se fez à vela este ano. Esperançado que parta o do ano próximo, se quereis ficar comigo, ofereço-vos a minha casa, tal qual é, e de muita boa vontade. Houve-se por muito feliz o príncipe Camaralzaman, achando asilo num lugar onde não tinha relações algumas, nem também interesse de as entabolar. Aceitou o oferecimento e ficou com o jardineiro, esperando a partida do navio mercante para a ilha de Ébano. De dia ocupava-se em trabalhar no jardim, e de noite, como não havia coisa que o distraísse da lembrança da sua querida princesa Badouri, entretinha-se a chorar. Deixá-los-emos nesse lugar para tornar a princesa Badouri, que ficou dormindo na sua barraca. História da princesa Badouri depois da separação do príncipe Camaralzaman. Dormiu a princesa bastante tempo, e acordando, admirou-se que o príncipe não estivesse com ela. Chamou as suas mulheres e perguntou-lhe se não sabiam onde ele estava. No instante em que se lhe certificaram que o viram entrar, mas que não o viram sair, percebeu, pegando na sua cinta, que a pequena bolsa estava aberta, que o seu talismã faltava. Logo calculou que Camaralzaman tivesse jogado nele para ver o que era e que lhe o tornaria a trazer. Esperou até a entrada da noite com grande impaciência e não podia atinar com o motivo que obrigara a ficar ausente dela tanto tempo. Como sendo já noite escura, visse que não voltava, afligiu-se de modo inexplicável. Amaldiçoou 1000 vezes o talismã e aquele que o fizera. E se o respeito não o contivesse, teria soltado imprecações contra sua mãe por lhe haver dado um presente tão funesto. Desconsolado em extremo desse sucesso, tanto mais perigoso quanto não sabia por que razão podia o talismã ser causa da separação do príncipe, não perdeu a cabeça e tomou, pelo contrário, uma resolução ousada, pouco comum nas pessoas de seu sexo. De toda a gente que havia no campo, apenas a princesa e suas mulheres sabiam do desaparecimento de Camaralzaman, pois o restante, a esse tempo, ou descansava ou estava já abarracada. Como receasse ser trazida, se viessem a sabê-lo, moderou em primeiro lugar, traídas se viessem a sabê-lo, moderou em primeiro lugar a sua aflição e ordenou às suas mulheres que não dissessem coisa alguma ou não dessem demonstrações que pudessem motivar a mínima suspeita. Em seguida despeu-se o vestido, envergou um de Camaralzaman, com quem ela se parecia tanto que a sua gente a tomou por ele mesmo, no dia seguinte pela manhã, quando a viu aparecer, e lhe ordenou que entrouxassem a bagagem e se pusessem a caminho. Estando tudo pronto, mandou entrar uma das mulheres na sua liteira, e ela montou a cavalo e principiaram a marcha. Depois de uma jornada de alguns meses por terra e por mar, a princesa, que mandara continuar a viagem debaixo do nome do príncipe Camaralzaman, para restituir-se à ilha dos filhos de Caledão, aportou a capital do reino da ilha de Ébano,
cujo rei que governava então se chamava Armanos. Como as primeiras pessoas de sua comitiva que desembarcaram para procurar-lhe alojamento empalassem que o navio que acabava de chegar trazia a bordo o príncipe Camaralzaman, que voltava de uma longa viagem e que o mau tempo o obrigava a ribar, bem depressa esse boato foi conhecido ao palácio do reinante. O rei Armanos, acompanhado de uma grande parte da sua corte, veio logo ao encontro da princesa e encontrou-a quando se dirigia ao alojamento que lhe tinham preparado. Recebeu-a como filho de um rei, seu amigo, com quem vivera sempre em boa inteligência, e levou ao seu palácio, onde alojou e a toda a sua comitiva, sem atender às instâncias que ela lhe fez de a deixar descansar em particular. Fez-lhe, além disso, todas as honras imagináveis e festejou-a 3 dias com magnificência extraordinária. Passados que foram os 3 dias, como o rei Armanos visse que a princesa, que tomava sempre pelo príncipe Camaralzaman, falava em embarcar e continuar a viagem, e ele se alegrou muito de ter na sua companhia um príncipe tão esbelto e de tanta viveza de espírito. Chamou-a em particular. Príncipe, disse-lhe, na idade avançada em que estou e com bem pouca esperança de viver muito tempo, sinto imenso de não ter um filho a quem possa deixar o meu reino. O céu deu-me apenas uma filha de grande beleza, que não pode ser mais bem casada do que com um príncipe tão gentil, de tão grande nascimento e tão completo como vós. Em vez de cuidardes em voltar à pátria, aceitai-a de minha mão com a minha coroa, a qual abdico desde já em vosso favor, e ficai conosco. É tempo, de hoje em diante, que eu descanse, depois de ter sustido o peso dela por tão dilatados anos, e não posso fazê-lo com maior consolação do que vendo meus estados governados por tão digno sucessor. Queria a sultana Sherazade prosseguir a história, mas o dia que principiava a alvorecer obrigou-a a deixar a prossecução do conto para a seguinte noite, o que ela fez. Que desventura! Essa separação do príncipe Camaralzaman e da princesa Badouri, os perigos em que ambos se encontram. Que dirá a princesa sobre essa proposta do rei Armanos? Será que ela aceitará? E se ela não aceitar, o que acontecerá? E o que será do príncipe Camaralzaman? Será que ele conseguirá embarcar e um dia encontrará a princesa novamente? Veremos na continuação dessa história amanhã. Aguardo todos vocês. Alabei.